medicina cresceu em cima de evidências, quer dizer, existe todo um método científico por trás. Quando eu prescrevo uma medicação para um paciente meu, eu tenho que ter lido muito. Esse trabalho tem que ter sido muito mastigado. Nós somos diariamente, não só nós, a população, nós somos diariamente bombardeados com os remédios maravilhosos que fazem milagres, né? Milagres. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então nós temos que ter uma fonte confiável para estudar, para que eu possa oferecer para o meu paciente o que melhor se oferece no mundo, né? Isso. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. O cara é médico pneumologista e Criciúma inteira que é o coro dele. Eu quero entender o que está acontecendo. Doutor Renato Matos, que prazer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mano. Boa noite. É um prazer estar no teu programa. Doutor, vem cá, é verdade? Tem algumas classes de Criciúma que querem te pegar? Pelas tuas opiniões sobre o coronavírus? Eu já perdi alguns amigos, talvez, mano. É verdade, doutor? Mas assim, não é tanto pelo aspecto médico. Mistura-se medicina com política. Isso é muito complicado. Então, às vezes, as pessoas defendem determinadas teorias não porque entendem dessa área com mais profundidade, e que essa teoria favorece ou não o pensamento político. Eu acho muito complicado. Nós estamos vivendo uma época extremamente complicada, de muitas dúvidas no mundo inteiro. A classe médica ainda está atordoada com essa situação. Hoje não é a hora boa de ter coronavírus, no sentido, nós temos muitas dúvidas qual é o tratamento que seria adequado. Isso no mundo inteiro, a gente participa desses web meeting hoje da sociedade europeia, sociedade americana, brasileira também. Então, existem dúvidas imensas qual seria a melhor estratégia. Então, é muito complicado quando nós conversamos com uma pessoa que politicamente tenta influenciar ou mostrar conhecimento médico. Isso é muito complicado. Doutor, para situar as pessoas, hoje é 22 de abril. Porque daqui a pouco esse programa pode ser exibido mais para frente e algumas coisas podem ter mudado, porque muitas estão mudando diariamente. Rapidamente. Quando é que você ficou sabendo do coronavírus? A gente estava brincando, você falou que começou a comprar máscara em janeiro, máscaras em janeiro de proteção? Isso, no final de dezembro começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus na China. Isso se tornou público. Né? É os que a gente sabe, né, doutor? Isso, claro, publicamente. Né? Em janeiro a coisa começou a tomar corpo e aquela coisa ia aumentando de uma maneira muito grande e sempre se teve receio no mundo inteiro dessas pandemias. Nós tivemos em 2009 a gripe suína, o HN1, que ela foi forte, mas assim, totalmente diferente do atual. Já existia na época uma medicação que era o Tamiflu, que já sabia que funcionava, não era e não é ainda essa maravilha. Uma vacina foi rapidamente modificada em 2009, no final nós já tínhamos vacina, então foi uma situação completamente diferente. Eu sempre gostei muito de estudar epidemias dessa parte respiratória, né? Eu trabalhei com tuberculose, que é uma doença pulmonar preponderante, pode dar em outros órgãos também, que também se transmite por via aérea. Eu sempre estudei muito a gripe espanhola em 1918 e na comunidade médica sempre se fala, vai vir outra, vem outra, vai vir outra pior. Então nós já temos essa percepção que alguma coisa chegaria. Quando veio o coronavírus, com todo o potencial de complicação que ele trouxe, né, nós já nos preparamos psicologicamente até e com compra de máscara para poder fazer frente a uma situação dessa. Evidentemente que nós não sabíamos como isso chegaria. O coronavírus é um vírus antigo, né, de décadas atrás, e nós tivemos duas situações de epidemia. Em 2002, que é a síndrome respiratória aguda, que ficou basicamente na região da China, e alguns anos depois, a tal de MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que também fez lá umas 800 mil mortes e parou, né, mas era o mesmo coronavírus. É o mesmo vírus ou não? O mesmo. Não é o mesmo, é coronavírus, é a mesma espécie, só que agora ele teve uma outra mutação, que trouxe esse problema hoje, que não é só mais localizado, como foram essas situações, e agora já é uma situação de pandemia que acometeu o mundo inteiro. Renato, eu imagino que você também receba muitas notícias falsas e tem que lidar com elas diariamente.
É meio complicado isso. Mesmo sendo médico, você tem que tomar muito cuidado com o que você lê e usa como referência, né? Com certeza, né? Eu já há algum tempo eu já tenho abandonado um pouco as redes sociais, porque assim, é tanta agressividade, é tanta fake news, que aquilo me incomoda muito. Na minha área especificamente, eu tenho algumas revistas que eu sempre leio, da minha especialidade, algumas revistas que são tradicionais no mundo inteiro, que eu acompanho, né? Hoje é muito fácil, mano. Eu lembro quando eu vim para Criciúma, uma vez por mês eu ia a Porto Alegre fazer xerox. Ficava o dia inteiro fazer xerox, né? A gente ficava lá na biblioteca da URGS e ficava o dia inteiro, né, fazendo xerox para fazer um bolo e trazia aqui para estudar. Hoje eu tenho informação na mesma hora que o médico americano, que o médico europeu. Então, hoje é muito fácil se manter informado. Nós temos que conhecer as fontes, evidentemente, né? Mas assim, eu não uso rede social de maneira nenhuma para me informar do ponto de vista médico. Nunca. Só quando eu recebo, né, algum colega que encaminha, olha esse artigo da New England, olha esse artigo que foi publicado na Sociedade Europeia. Agora, eu receber um vídeo do YouTube dizendo que uma pessoa descobriu uma medicação que só ele sabe, isso é muito perigoso. A medicina cresceu em cima de evidências, quer dizer, existe todo um método científico por trás. Quando eu prescrevo uma medicação para um paciente meu, eu tenho que ter lido muito. Esse trabalho tem que ter sido muito mastigado. Nós somos diariamente, não só nós, a população, nós somos diariamente bombardeados com os remédios maravilhosos que fazem milagres. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então nós temos que ter uma fonte confiável para estudar, para que eu possa oferecer para o meu paciente o que melhor se oferece no mundo. Né? Isso hoje é muito fácil, Renato, extremamente fácil. Você falou que tem uma preocupação muito grande com a relação política e a relação médica nessa história. Você, até hoje, deu opiniões médicas, baseadas no profissional que você é. E muitas delas não agradaram a população, em geral. Porque você sempre defendeu o isolamento. Todas as entrevistas que eu ouvi sua, você fala em isolamento social. O que mudou do começo da epidemia para cá? Por exemplo, a história da cloroquina, da hidroxicloroquina, que é uma medicação que se usa já há muito tempo para malária, para algumas doenças reumáticas, né? A partir do momento que o nosso presidente colocou que essa seria a solução, muitas pessoas embarcaram nisso, né? E qual é o problema de achar que cloroquina resolve o problema? Se eu já tenho um remédio maravilhoso que vai resolver o problema, para que eu vou pesquisar outras medicações? Esse é o grande problema, né? E está se vendo hoje eu tenho muito, se usa ainda, né? Hoje pacientes que estão mais graves usam hidroxicloroquina, cloroquina no Brasil inteiro e em muitos países do mundo. Você fala do coronavírus, mais graves com o coronavírus. Isso, do coronavírus, né? No paciente que já está complicando. Mas assim, hoje nós temos muito menos certeza que ela seja uma boa medicação do que há 15 dias atrás. Os estudos que vêm sendo feitos de forma adequada em grandes centros têm mostrado muito mais resultados negativos que positivos. Então, quando a política, aí não estou falando especificamente do Bolsonaro, poderia ser o Haddad, né? Se o Haddad tivesse dito que eu tenho uma medicação que aqui no Brasil nós vamos resolver o problema e aqui esse vírus não vai se criar, não é por ali. Nós temos que ter informações científicas bastante fortes para poder indicar uma medicação para uma paciente. Até porque, se eu tenho um remédio maravilhoso, não preciso procurar mais. E não é o caso, com certeza. O que vocês médicos pensam no sentido de quando alguém questiona vocês sobre o ponto de vista, não, tem quarentena, beleza, mas todo mundo vai entrar em falência nisso, né? Quer dizer, a economia vai quebrar. O que o médico pensa a respeito disso, Renato? Sempre que eu procuro me manifestar, eu me manifesto como médico, né? De modo geral, com algumas exceções, médico é muito ruim na área econômica. São poucos médicos que eu conheço que se aventuraram fora da medicina e se deram bem, né? A nossa maneira de pensar é diferente de um engenheiro, de um advogado, de um economista. Nós trabalhamos de forma diferente. Então, o que eu procuro fazer é ser honesto com quem me entrevista. Quer dizer, eu tenho acesso hoje, como nós conversamos, às grandes sociedades médicas do mundo, às grandes sociedades médicas do Brasil, pneumologia, infectologia, medicina intensiva, e todos eles são
firmes nisso. Hoje, nós teremos que fazer um tempo de isolamento social. Por que eu diria isso de forma diferente? Porque um amigo meu tem alguma empresa e, em função dessa paralisação, ele está tendo algum prejuízo econômico. Eu acho que eu tenho que ser honesto nessa parte. Né? Até que ponto isso vai chegar? Nós não sabemos. Vai chegar com intensidade aqui na nossa região? Nós não sabemos. Quando isso começou, eu estava em São Paulo, ainda foi interessante, estava escutando o Jornal Nacional, né? Naquela época os casos vinham de fora, né? E apareceu um momento que nós começamos a ter transmissão comunitária, quer dizer, os casos começaram a aparecer a partir de casos que já existiam na região. Existia uma região do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Santa Catarina. Quer dizer, nós somos os 4 focos iniciais de transmissão comunitária foram aqui. Isso que assustou muito, talvez tenha sido a nossa grande sorte. Né? As pessoas se assustaram, eram pessoas conhecidas. Né? Se essas pessoas que foram infectadas fossem pessoas totalmente desconhecidas, isso passaria totalmente desapercebido. Então, acho que essa festa número 1, né, que levou essa situação, a festa zero, que seja melhor, né, a festa zero, acabou chamando a atenção da população e realmente o isolamento veio de forma bastante efetiva e certamente isso pode mudar completamente o curso da doença. Podíamos estar aqui batendo esse papo ou não? Com essa distância? Sim, assim, nós somos uma distância. Essa história da distância, eles usam hoje, o americano não fala em pés. Podemos falar aqui um pouquinho, deixa eu só me afastar aqui, doutor. Aqui eles assim, falam seria ideal aqui assim, fazer o programa assim? É que as pessoas gostam, mano, de números. As pessoas precisam ter referência, né, doutor? Precisa ter referência, né? Quantos dias eu tenho que ficar afastado? Tem que ser 14. Mas não pode ser, né, 14. Né? Então, assim, existe a distância. O americano diz 1,80 m, né? Aqui já se puxa por 1,5 m. São 6 pés? Né? 6 pés. 6 pés. Né? Então, hoje a medida americana é 6 pés. Né? Isso existe uma série de dúvidas. Existem alguns trabalhos que mostram que quando eu tuço, qual é a distância que as minhas partículas de saliva atingem? É muito mais que isso. Né? Tem gente que espirra de uma forma extremamente convencional, devagarinho. Tem gente que eu chamo de espirro, né? Pornográfico, explosão, né? Vai lá na parede, né? Então, assim, existem situações diferentes. Então, não existe um número mágico que diz, acima de 1,80 m tu não tem risco nenhum de contágio. Isso é uma coisa média, né? Então, mas temos que ter isolamento social, com certeza ainda. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Se a gente ainda estiver aqui, né? Eu tenho o prazer de receber ele, Dr. Renato Matos, aqui no Humanos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Humanos Talk Show e vocês já sabem, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal RTV e nas redes sociais do Humanos Talk Show sem H. Você curte completinho no YouTube ou no Spotify em podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é médico epidemiologista. Pneumologista, muito complexo isso. Renato Matos. Doutor, estamos falando da distância, né, desse conceito. Nós já fizemos praticamente 1 mês de isolamento social. Isso. Né, entre indas e vindas, vai. Eu fiquei praticamente 20 dias, eu e minha esposa e meu filho, sem contato nenhum com ninguém. Isso basta ou não? Nós não sabemos. Ninguém sabe. Né? Então, esperávamos que talvez estivéssemos pior agora do que estamos, com certeza. Né? A perspectiva era muito pior. Né? Então, houve uma abertura. E assim, o que eu acho que é importante, mano? Quando se faz uma abertura, até que a pessoa seja infectada e venha ter sintomas, isso pode ser, a média é na faixa de 5, 6 dias, mas tem pessoas que vão demorar 10, 12 dias. Então, qual seria a ideia mais conservadora, talvez? Né? Faça uma abertura e espera 10 dias para ver se os números vão aumentando. Aumentou, segura. Se nós fizermos uma abertura muito ampla, o número de pessoas infectadas pode ser muito grande e aí não tem mais volta. Foi o que aconteceu na Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Então nós dizemos, mas Deus é brasileiro. Eu acho que se Deus é brasileiro,
ele agiu dizendo, olha pessoal, olha o que aconteceu na Itália, Portugal, ele já deu alerta. Avisa. Agora, se vocês quiserem que eu também não deixe a doença chegar lá, vocês estão querendo muita coisa já de mim, né? Então, nós temos que aproveitar, nós temos uma chance imensa de sabermos como as coisas estão acontecendo lá fora. Talvez seja diferente aqui, talvez seja. Existe algum fator, mas aqui é muito quente, o vírus não vai se propagar aqui. Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo não são lugares que nós possamos dizer que são lugares frios, né? Até o contrário, né? Nós estamos tendo mais casos em regiões quentes do que frias, né? Isso aqui é igual ao HN1, é totalmente diferente. Não tem nada a ver? Não, são vírus completamente diferentes, de agressividade diferente. A pandemia do HN1, é interessante, eu estava lendo esses dias, a OMS deu um dia, acabou a pandemia, né? Então nós tivemos em torno de 14 meses de HN1. E acabou e deu, não tem mais acabou. caso? Mas por quê, doutor? Não é que acabou a pandemia, a situação pandemia. Que se possa... Não que alguém não possa pegar novamente. Se pega hoje ainda, evidentemente, né? Mas assim, 14 meses. Na época morreu em torno de 1.200 pessoas, mais ou menos. Oficialmente, evidente que sempre há uma subnotificação na época, como há agora também. Né? Em 4 semanas nós já estamos com um valor muito mais intenso do que isso. Então são vírus completamente diferentes, nós não temos tratamento para isso e nós médicos, e essa é a nossa função, né, mano? É claro, assim, nós colocamos isso, os políticos vão ter que fazer uma mescla entre opinião médica, opinião econômica, para onde que eu tenho que puxar um pouco mais. Eu tenho muita dificuldade hoje ainda de aceitar que um familiar de uma pessoa que eu gosto vá falecer por uma doença que é passível de, através do isolamento, nós conseguirmos controlar. Né? Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso, né? E eu acho que essa é a função do médico. Né? Eu tenho que pensar nesse aspecto. Né? Se o humano tem uma situação de saúde hoje, que a filha dele, o filhinho de 1 ano, possa perder a vida, se o humano ficar desempregado 2 meses, eu aposto numa situação que o filho dele se mantenha vivo. Né? Vai passar dificuldade? Vai. Mas a função nossa é essa, mano. Eu tive algumas experiências pesadas na época do HN1, assim, que me marcaram muito. Né? Eu tenho até, às vezes, dificuldade de falar. Teve um caso na ocasião, Criciúma teve uma situação muito bem controlada na época, e no finalzinho daquela fase mais complicada, nós recebemos uma paciente que veio de uma cidade aqui da região, e ela é uma senhora de 40 anos, professora, ela chegou na UTI no São João Batista, parou, teve uma parada cardiorrespiratória, nós não conseguimos reverter a situação, e quando eu saio da UTI, está o pai e uma filhinha, uma menina, devia ter uns 12, 13 anos. Aquela olhadinha que ela deu para mim, e a mãe. Isso é muito pesado para a gente. Né? Então, a faculdade não ensina, né, Renato? Não ensina. E eu não quero perder isso. A esperança, principalmente em salvar vidas, né? Sim. O médico ele existe para isso, né? Para isso, assim, e tem situações, mano, assim, que a gente tem que ter... Claro que tem situações, o paciente teve um câncer, está numa fase terminal. Isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso. Eu consigo lidar muito bem com isso, com a família, mas numa situação de uma perda que poderia ser evitada, para mim é muito complicado de lidar com isso, ainda hoje. Né? Eu tenho muitos anos já de formado, no consultório tenho mais de 25 mil pacientes, né? Mas eu tenho muita dificuldade em lidar com mortes que poderiam ser evitadas. Talvez por isso que eu seja até um pouquinho mais radical em relação a essa situação de isolamento. Né? Não da minha parte, eu escuto o que os especialistas que têm acesso às informações têm nos falado, é isso que eu tenho reproduzido. Doutor, eu me preocupo quando os Estados Unidos param. Eu confesso que eu fico preocupado. Quando o padrão americano capitalista para, né, que você para Nova York, por exemplo, eu começo a ficar preocupado. Eu disse, opa, peraí, já não é uma brincadeira. A guerra do Vietnã, mano, durou em torno de 12 anos. Morreram 58 mil americanos. Em poucas semanas já morreram 40 mil americanos. Né? Então, não é brincadeira. Né? Vai chegar aqui, vai chegar em Criciúma, nós não sabemos. Nós temos alguma maneira hoje de controlar essa doença? Existe uma medicação? Se a cloroquina fosse tudo isso que se esperava,
Precisa fechar? Claro que não. O mano ficou doente, tomou a cloroquina dele, acabou, resolveu. O que acontece hoje quando você tem uma pneumonia, uma sinusite? Alguém tem medo de ter uma pneumonia comunitária, uma sinusite, coisas mais simples? Não, porque nós temos o que fazer. Hoje nós não sabemos qual pessoa vai reagir de uma maneira ou de outra. Ah, só morre velho. Isso já é uma canalice, para começo de conversa. Tem 61, tá bom, não precisa viver mais, né? Isso já é uma coisa muito complicada, né? E além disso, a gente sabe que não é assim. Principalmente no Brasil, hoje, tem morrido pessoas de 30, 40, 50 anos. Então, a idade não importa. Eu acho que se a pessoa tem 70 anos e tem uma qualidade de vida boa, tem que morrer porque tem 70 anos. Isso é uma coisa que eu não consigo entender essa lógica, sabe? E às vezes as pessoas, não, mas só vai morrer velho, está na hora mesmo. Não é assim que as coisas funcionam, com certeza. Doutor, o que funciona é esse programa, mas ele acabou. Só tenho que lhe agradecer. Quem sabe você volta daqui umas 2 semanas para a gente fazer um balanço disso tudo, pode ser? Claro, eu agradeço a oportunidade, foi um prazer participar, né? E que as pessoas entendam assim, né? Nós defendemos e trabalhamos numa área específica. Cabe à classe política pesar a parte econômica, a parte médica e tomar a decisão que seja a mais correta possível. Doutor Renato Matos, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, em isolamento ou não, em quarentena ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.